Os últimos dois, então, são sobre mudança de variáveis quaisqueres e como se resolve isso. No caso, vocês conhecem isso de FUV, no caso unidimensional. Aí, se você tem uma função que depende de uma variável x, mas que é difícil de integrar, às vezes por substituição você consegue fazer uma integral mais simples, por exemplo, se uma função u, sendo uma função de x, você pode escrever sua função em função de u, e depois se tinha aqui du dx dentro da integral, e às vezes dava para resolver isso mais facilmente do que a integral em x. Em duas ou três variáveis temos a mesma coisa, então se a função de x e y é difícil de integrar em x e y, aí às vezes dá para escrever a função em função de algum u e v, sendo que u e v são funções de x e y e vice-versa, x e y são funções de u e v. Só que aqui, então, temos que ter o equivalente do dx du, que é descrito por esse termo aqui. O que é isso? A determinante desta matriz aqui, que consiste dos quatro derivadas parciais del x del u, del x del v, del y del u e del y del v. Esse valor aqui, a determinante desta matriz aqui. Ou, alternativamente, você pode interpretar isso como isso tudo junto é seu elemento de área no espaço UV. Uma vez tendo interpretado isso, na prática é mais fácil simplesmente aplicar a fórmula e acreditar que vai dar certo. O que vamos fazer para calcular a integral desta função aqui? A função é bastante simples, a gente poderia se perguntar por que a gente não integra esta função simplesmente em x e y. O problema são os limites da integração aqui. Aqui dá um limite chatos. E os limites da integração viram muito mais fácil se você escreve então isso são nossa região aqui que limita a região sobre a que a gente quer integrar, então os nossos limites de integração seriam esses. Se a gente faz esta substituição aqui, x e y sendo dado, ou u e v sendo dado em função de x e y por essas duas fórmulas, respectivamente vice-versa, aí vamos ver que as limites de integração vão ser os quatro lados do quadrado unitário. Dá para ver que se você substitui, por exemplo, a reta que vai de zero, esta reta aqui, o eixo x positivo, aqui, bom, não é tão fácil de ver, porque a gente não tem a função inversa. Isso era um outro exercício do livro que eu acabei não botando porque eu acho que ia demorar muito, mas em um outro exercício no livro se acha que esses quatro trechos de 0 a 1
e esta parábola aqui e esta parábola aqui te dão exatamente os quatro lados do quadrado unitário em UIV. Não vou mostrar isso agora, mas no livro isso é feito em algum canto. A gente vai acreditar que realmente usando esta relação entre x e y, entre x e y e UIV, os limites aqui viram os limites desse quadrado aqui. E aí podemos fazer a integral de maneira mais fácil. Vamos lá. A gente então quer resolver esta integral aqui, onde aqui temos esse termo aqui, del x del u vezes del y del v. Deixa eu ver se eu tenho del x, o del aqui entre os símbolos. Está aqui. Então eu tenho que calcular del x del u, del y del v, del x del v e del y del u. Então, isso derivado em u dá 2u. Isso derivado em v dá 2v. Isso derivado em u dá 2v. E isso derivado em v dá 2u. Então, nossa determinante, aliás, ela se chama determinante jacobiana ou determinante da matriz jacobiana. Isso daqui, del x del u vezes del y del v. Del x del u vezes del y del v dá 4u em quadrado menos o produto dessas duas derivadas aqui, que é 4v em quadrado, ou eu posso também botar entre parênteses, assim. Essa determinante da matriz jacobiana, então, pode ser interpretada como porquanto um quadradinho unitário no espaço xy é distorcido, inflado ou encolhido na transformação para as coordenadas u e v, respectiva inversamente. Então, aqui temos
esse termo aqui.